é a capacidade primordial, intrínseca, de reconhecimento, por conhecer a natureza real das coisas, antes que a ignorância e a confusão possam se manifestar. Está além do pensamento, além dos processos de pensamento ou da distinção entre a mente e seus objetos. Vidya poderia ser traduzido de várias maneiras. Trungpa Rinpoche às vezes utilizava insight, e no livro tibetano dos mortos a traduzimos como inteligência ou mente, mas consciência tornou-se mais amplamente adotada e parece transmitir o sentido da presença desperta, assim como o saber. Em sânscrito, Vidya deriva de um significado raiz que quer dizer ver, e é uma das muitas palavras usadas para cobre todas as artes e ciências, qualquer ramo do aprendizado que tenha uma aplicação prática, e principalmente o conhecimento mágico e secreto dos mantras. Algumas vezes se refere ao próprio mantra, conhecimento que se torna palavra, conhecimento que é poder, um encantamento mágico no sentido mais genuíno. Vidya como mantra é uma afirmação da verdade que tem o poder inerente de se tornar verdadeira, ou melhor, de revelar o verdadeiro e desconhecido estado das coisas que está sempre presente. Esse tipo de conhecimento não é magia mundana, mas magia espiritual que transmuta confusão em sabedoria. Em seu nível mais elevado, percebemos que os seres conscientes sempre estiveram despertos. Portanto, nenhuma transformação foi realmente necessária ou realmente aconteceu de maneira alguma. Conhecimento mágico, ou consciência é simplesmente a visão nua e direta daquilo que é, embora tenha ido muito além da dualidade do conhecedor e do conhecido. Vidya, como é utilizada na linguagem do Dzogchen, reteve seu sentido original de experiência prática, em primeira mão. Em liberação através da audição, essa natureza última da mente é revelada como sendo o estado de luminosidade, que o texto descreve como vazio e claridade inseparáveis. O próprio Buda disse que a mente é luminosa, mas é obscurecida pelas impurezas que não são intrínsecas a ela. Sua natureza verdadeira e fundamental é a luminosidade, o nível mais sutil da mente, abrigando o bindu indestrutível dentro do coração e continuando de vida para vida. Nos Sutras Mahayana, o vazio por si só é apresentado como a verdade absoluta, a mais elevada descrição possível da realidade, enquanto os Tantras falam muito mais frequentemente da luminosidade como a essência da mente e de todos os fenômenos. Como diz o Guhyasamaja Tantra, a natureza de tudo é a luminosidade, pura desde o começo, como o espaço. 4. O vazio é o aspecto mental da insubstancialidade, do não ser, do espaço e da amplidão, como o céu ilimitado. A claridade é o poder da mente de iluminar os seus objetos, que na verdade não são nada além da exibição de sua própria natureza luminosa. Esses dois aspectos são às vezes descritos como as perspectivas objetivas e subjetivas da luminosidade. Luminosidade objetiva é o vazio da existência inerente, e luminosidade subjetiva é a claridade que percebe o vazio. Mas no Dzogchen não há nenhuma distinção entre sujeito e objeto. Ao contrário, disse que o vazio é a essência da luminosidade, enquanto a claridade é a sua natureza ou expressão. A luminosidade experimentada na meditação é chamada de a luminosidade do caminho, da comparação ou da criança. A verdadeira luminosidade de nossa natureza desperta é chamada de luminosidade básica ou luminosidade mãe. Ela se mostra no momento da morte, e se for reconhecida, a mãe e a criança se encontram e se tornam uma só na liberação. Luminosidade é muitas vezes traduzida como luz clara, que é uma interpretação literal do tibetano e não do sânscrito. Trungpa Rinpoche não gostava desse termo, embora algumas vezes o utilizasse em suas palestras, que formam a base de seus livros, por ser bastante conhecido. Ele sentia que o termo havia se tornado indissoluvelmente associado com noções como a luz no fim do túnel das experiências de quase morte, e que acabava passando uma impressão de luz visual e comum, enquanto pretendia significar um conceito extremamente sutil que seria mais bem transmitido por luminosidade. Os dois termos, luminosidade e claridade, em geral não são diferenciados e são traduzidos pela mesma palavra em inglês, de tal forma que encontramos luz clara, luminosidade ou claridade para ambos. Eles certamente são muito próximos, já que claridade aqui não é apenas clara e transparente, mas também brilhante e luminosa, o potencial iluminador da mente.
No livro tibetano dos mortos, usamos somente luminosidade, mas ao olhar o texto muito cuidadosamente com isso em mente, é evidente que há uma distinção entre eles e portanto agora parece melhor fazer essa distinção nas passagens revisadas da tradução que se segue na parte 2. Luminosidade é o pano de fundo sempre presente de liberação através da audição, a partir do qual as visões das deidades pacíficas e coléricas aparecem. Na verdade, ela está no centro da experiência do bardo. Como Trungpa Rinpoche disse, ela surge como brechas sutis de todos os tipos, em todos os 6 reinos da existência. Parece assustador porque ela não oferece nada a que se agarrar ou a que se segurar. Luz clara é o sentido de desolação do espaço completamente aberto. Se conseguirmos nos deixar levar por ela e se fundir com ela de tal forma que não exista mais nenhum senso de observador e observado, quando a luz clara deixa de ser uma experiência, então aquilo é o próprio espaço. 8 Espaço é um outro conceito básico. Ele não se refere ao conceito comum e físico do espaço, mas ao espaço da mente. Trungpa Rinpoche disse uma vez que o espaço é a versão budista de Deus. Em seu comentário sobre o livro tibetano dos mortos, escreveu que este é um livro sobre o espaço. Espaço não é diferente de mente, mas fornece uma perspectiva diferente. É o ambiente da mente, inseparável da consciência da mente. Em vez de falar em termos de mente universal ou cósmica, que poderia facilmente ser interpretado como algum tipo de noção vagamente teísta, existe o espaço vasto, ilimitado e aberto que não pode ser personificado ou deificado de nenhuma forma. Não se pode rezar para ele, não se pode agradá-lo ou se irritar com ele, não se pode acreditar ou desacreditar dele. Ele simplesmente está lá, a base primordial de tudo. Pelo fato de ser completamente aberto e infinito, é impossível se acomodar nele ou se tornar fixado nele. Essa absoluta ausência de pensamento conceitual, fabricação ou esforço é a qualidade particular do Dzogchen ou Ati Yoga. O prefixo Ati significa extrema, transcendente, além. Quanto mais longe formos, nunca poderemos chegar ao fim do espaço. Ele está sempre além. Quando falava do espaço, Trungpa Rinpoche estava combinando diversos aspectos, para os quais existem diferentes palavras, tanto em sânscrito quanto em tibetano. Primeiro existe a caça, em tibetano Namka, o 5º grande elemento, que também significa o céu. Como vimos no capítulo 5, mesmo em sua manifestação mais superficial, o espaço está de alguma forma separado dos outros 4 elementos. Ele é o mais sutil entre eles, é imperceptível, e contém e apoia os demais. Em algumas das antigas escolas filosóficas budistas, o espaço era classificado como um dharma puro, não condicionado, igualado ao nirvana. De acordo com essa compreensão, o espaço transcende os elementos materiais, não tem dimensões e se encontra inteiramente fora dos conceitos habituais de espaço e tempo. O Guhyasamaja Tantra frequentemente menciona o espaço dessa forma. Em uma passagem, o Supremo Buda Vajrasattva ensina a todos os Budas e Bodhisattvas que todos os fenômenos, dharmas, são como um sonho, embora aparentem ser reais através da ilusão Vajra e existem no espaço Vajra. Vajra indica a natureza pura, brilhante e indestrutível do estado desperto. Os Budas e Bodhisattvas ficam atônitos com esse ensinamento e exclamam: embora os fenômenos não existam em si próprios, ainda assim sua realidade é ensinada. Oh, quão maravilhosa é a meditação sobre o espaço dentro do espaço! Vajrasattva então explica que mesmo o corpo Vajra, a fala Vajra e a mente Vajra dos seres iluminados são assim. Tudo existe no espaço, mas já que o espaço em si não existe em nenhum dos 3 mundos, o mundo do desejo, o mundo da forma ou o mundo sem forma, nada nunca realmente surgiu. O Tantra continua. Em seguida todos os Budas perguntaram: ó abençoado, onde todos os fenômenos iluminados existem e onde eles nascem? E ele respondeu: eles existem no seu corpo, fala e mente, e nascem do seu corpo, fala e mente. Eles perguntaram: onde a mente existe? Ele respondeu: no espaço. Eles perguntaram: onde o espaço existe? Ele respondeu: em nenhum lugar. Nesse momento, todos os Budas e Bodhisattvas ficaram plenos de admiração e assombro, contemplando suas próprias mentes, a morada da natureza última da realidade. Eles permaneceram silentes. Em seguida, existe a palavra Datu, em tibetano de Bingis,
que no budismo tem o significado de espaço como uma extensão de seu significado primário, um componente fundamental. Aqui ela transmite a ideia da vasta extensão do vazio, da amplidão e da insubstancialidade. Ela é muitas vezes combinada com outras palavras. A Kasadhatu pressupõe a natureza infinita do espaço. E Nanadhatu é a esfera ilimitada do conhecimento primordial, assim como a inseparável unidade do conhecimento e do espaço. Vajradhatu é a dimensão da natureza Vajra indestrutível, onde nada pode ser destruído precisamente por causa de seu vazio essencial. Dharmadhatu é aquilo que contém todos os dharmas, o reino de todos os fenômenos, o espaço todo abrangente. Ele pode também se referir à mente, que é naturalmente vazia como o espaço e mesmo assim é a fonte de toda a experiência. Finalmente, existe a palavra tibetana Longklong, que é característica do Dzogchen. Mais uma vez, ela indica o vasto e aberto firmamento, mas aqui o espaço é experimentado de dentro, livre da dualidade de sujeito e objeto, o espaço vivo do ser de uma pessoa, como Rigdzin Sikpo Ukolo. Há um texto sânscrito foi encontrado para utilizar uma palavra equivalente à maneira como long é utilizada no Dzogchen, nem parece haver qualquer palavra em inglês adequada a ela. Pode significar uma onda, que a urara em escorreada a ela, pode significar uma onda, que tem o sentido tanto de uma corrente que flui quanto de um vasto vagalhão, e pode também significar o centro ou interior. A ideia de estar no meio de alguma coisa. Podemos descobrir esses significados aparentemente disparatados combinados nas imagens das pinturas tibetanas. Lá, as deidades e gurus estão rodeados por auréolas de raios de luz que ondulam suavemente. Eles representam as ondas incessantes de energia compassiva emanando do altruísmo, ou irradiando sem um irradiador, para usar uma expressão de Trungpa Rinpoche. Esse espaço vibrante é uma imagem do long, e os textos muitas vezes descrevem uma deidade como estando rodeada por um long das 5 cores. O espaço de um long não tem centro e não tem fronteiras. Estamos no meio do espaço, e somos o próprio espaço. É uma extensão ilimitada de amplidão, incessantemente dando origem ao fluir dinâmico das aparências. Diferentes tipos de long são descritos no Dzogchen, onde ele forma o tema de toda uma sessão de ensinamentos. Ele pode estar pleno de energias aparecendo vividamente como a luz das 5 cores, ou pode estar totalmente além de qualquer tipo de percepção ou experiência, além mesmo do conceito de energia. Combinando essas várias maneiras de olhar o espaço em uma única palavra em inglês, Trungpa Rinpoche fez disso a pedra angular de seu ensinamento. Ele escreveu no comentário ao livro tibetano dos mortos: o espaço contém nascimento e morte. O espaço cria o ambiente no qual se comportar, respirar e agir. Ele é o ambiente fundamental que fornece a inspiração para este livro. O espaço é vazio e luminosidade, vazio luminoso. Porque ele é vazio, nada existe, ainda assim por ser luminoso, tudo surge a partir dele. Como Trungpa Rinpoche afirmou, o Dharmakaya surge desnecessariamente do espaço infinito. Aqui não existe nem Sansara nem Nirvana, nem eu nem outro, nem Budas nem seres conscientes. Esse estado é conhecido como a pureza primordial porque não é nem manchado nem obscurecido por qualquer insinuação de confusão ou pensamento dualista. Ele é a natureza pura e original de toda a existência, que sempre se encontra no centro de todos os fenômenos aparentes. Este estado de Samantabhadra, o Buda primordial da tradição Nyingma, cujo nome significa bondade universal, bondade absoluta, antes que a distinção entre bem e mal sequer existisse, e o despertar que nunca precisou se tornar desperto porque nunca adormeceu, ele nunca se afasta da consciência não dual. Ele está inseparavelmente unido com o princípio feminino, Samantabhadri. Ela é o espaço e o vazio que dá origem a toda a existência aparente. Porque ele é uno com ela, nunca se afasta dessa fonte. Ela é a forma suprema de Prajnaparamita, a sabedoria do altruísmo. Portanto, pelo fato de que Samantabhadra é uno com ela, nunca cai na ilusão do eu. Todas as deidades femininas incorporam esse princípio. Esse é o seu significado primário, embora elas possam também expressar outros aspectos ao mesmo tempo. A palavra tibetana para Dakini, o princípio feminino personificado, é Kandroma, que significa aquela que se move através do espaço.
Na mandala das 5 famílias, o Deva central é a Kasadativesvari, a rainha do espaço. Explicações posteriores do princípio feminino e da relação entre os Budas masculinos e femininos serão encontradas no capítulo 12. Detalhes das Dakinis estão no capítulo 13, no despertar primordial em que está Samantabhadra. O que quer que apareça é visto como a dança da energia no espaço, o jogo da mente. Dharmakaya se manifesta como Sambhogakaya. Dentro dessa extensão vasta e inconcebível, as 5 luzes se irradiam e se transformam em exibições mágicas. As 5 Dakinis dos elementos dançam, cada uma com sua própria qualidade especial. A Dakini azul do espaço abarca todo o universo, cor seu gestual todo abrangente. A Dakini verde voa através do espaço, zavando cada partícula com energia vital. A Dakini vermelha resplandece branca paixão ardente, irradiando calor e luz em todas as direções. A Dakini bianca flui com graça arrebatadora nos rios e oceanos, em nuvens de chuva erentes de água. Tanhasal amarela dança majestosamente, formando a Tara solida e as montanhas altaneiras. As 5 luzes do conhecimento perpassam o todo da existência, nada se encontra fora delas. A realidade última do Armadatu é refletida no espelho claros. A igualdade transcendente perpassa as qualidades únicas de cada coisa separada. O amor surge espontaneamente e a ação iluminada é automaticamente concluída. A condição de ignorância, a vidya, em vez da de consciência, vidya, acontece quando a energia se desprende de sua origem e se torna isolada. Trungpa Rinpoche descreve isso como sendo a solidificação do espaço. À medida que a energia estilhaçada se acelera, ela parece se tornar sólida e substancial, como o efeito do cinema, que é criado pelo rodar do carretel do filme. Se a energia retorna à sua fonte, que é a amplidão do espaço, então ela é o Buda primordial, mas se ela continua em direção à confusão, se transforma nos seres conscientes. Todo o processo do Sansara então se desenvolve por meio do surgimento dos 5 skandhas e das 12 ligações subordinadas. A um certo ponto, aquela energia inteligente se torna autoconsciente e começa a reparar que é separada. A ausência do ego, que é o aspecto vazio do espaço, congela-se em um sentido de eu, enquanto o aspecto luminoso que dá origem às aparências é erroneamente percebido como o outro. É como se a consciência tivesse adormecido e acordado em um mundo de dualidade completamente diferente. Portanto, agora ela acredita que é assim que tudo sempre foi. Não existe uma razão pela qual tudo isso deveria acontecer. Também não é visto como mal ou vergonhoso, como algum tipo de pecado original. É simplesmente como as coisas são. E também não é a história de alguma coisa que aconteceu uma única vez há muito tempo. O desenvolvimento do ego a partir da consciência está acontecendo a cada momento. No fim das contas, não é realmente possível solidificar o espaço. Toda a ilusão elaborada está sendo criada continuamente e se dissolvendo de novo. O espaço básico da nossa natureza está sempre presente. Como liberação através da audição nos lembra, Samantabhadra e Samantabhadri são a essência da nossa própria mente. A descoberta do espaço é o propósito final da meditação, dos primeiros estágios de acalmar a mente inquieta até a conquista final do Dzogchen, a grande perfeição. A vida dentro do Sansara consiste em 6 reinos. Estamos continuamente circulando através deles de momento a momento, assim como de vida para a vida. Mas a essência dos 6 reinos 6 o espago. São as várias maneiras por meio das quais tentamos solidificar o espaço, os estilos por meio dos quais tentamos expressar nossa confusão. O que quer que aconteça ocorre dentro do ambiente do espaço, sem o qual nada poderia surgir. O espaço é a não existência de tudo o que existe. Portanto, sempre que existir um sentido de apego ou fixação, existirá também a possibilidade do abandono. Sempre que existir um sentido de estar aprisionado, existirá também a possibilidade de amplidão e liberdade. Sempre que existir um sentido de tensão e solidez, existirá também a possibilidade de relaxamento e dissolução. Esse relaxamento não é um estado de passividade e inação, mas de consciência clara e precisa, livre da interferência da mente confusa.
A energia que surge dessa noção de espaço é desobstruída, sem os preconceitos e limitações que a mente impõe. A ação se torna espontânea, livre de hesitação e dúvida. Trungpa Rinpoche costumava dizer: apenas faça essa atitude de simplesmente relaxar e se basear no espaço de sua natureza básica é particularmente forte no Dzogchen. Toda a abordagem de Trungpa Rinpoche ao Dharma era baseada nela. Qualquer que fosse o tipo de prática que ele estivesse ensinando, sempre estava impregnada pelo sabor do Dzogchen, ou Ati, como ele normalmente o chamava. Os ensinamentos finais do Dzogchen são encontrados na seção de instruções da Ati Yoga. Eles consistem em 2 estágios chamados cortar a trave, trekshu, e sobrepujar, tongal. Esses 2 estágios são a base das instruções dadas em liberação através da audição. Transcendem os estágios de criação e conclusão através da dissolução dos mínimos traços de apego ao eu ou ao pensamento conceitual, até mesmo ao conceito de iluminaço. Esse não é mais um caminho de transformação, mas de autoliberação espontânea resultante do reconhecimento direto da realidade. O primeiro estágio, cortar através, é algumas vezes interpretado como significando cortar através do que é duro, através de obstáculos ou solidez, mas pode ser também cortar dura, direta e destemidamente. Nele, o mediante é ensinado a identificar a consciência nua, a própria base da mente, como sendo distinta das operações da mente ou da consciência. Os pensamentos são autoliberados no momento do seu surgimento, e a pessoa permanece continuamente na presença da consciência. A pessoa reconhece com completa certeza a natureza original, pura e vazia de todos os fenômenos, além tanto do Sansara quanto do Nirvana, o que é conhecido como a pureza primordial. Isso significa que todos os elementos grosseiros skandhas são autoliberados em seu estado natural. Não é uma questão de eles serem purificados ou transmutados para aquele estado, mas de serem reconhecidos como realmente são. O praticante que realizou a prática de cortar através pode alcançar o corpo do arco-íris. Na morte, sua mente se funde com o Dharmakaya, enquanto o corpo simplesmente se dissolve nas 5 luzes coloridas dos elementos sutis. O estágio final, sobrepujar, significa cruzar sobre o topo ou passar por cima. Poderia ser pensado como atingir o ponto mais alto ou mesmo passar além do cume da realização. Experiências visionárias de luz manifestam-se espontaneamente a partir do firmamento da pureza primordial, arco-íris fascinantes e raios de luz, correntes dançantes de luz, círculos das 5 cores e esferas de luz, nos quais todas as deidades pacíficas e coléricas aparecem. Isso é chamado presença espontânea ou realização espontânea. Não existe mais qualquer necessidade de meditar. Essas visões não são objetos de meditação, mas as aparições naturais da própria realidade, de nossa própria natureza, emergindo de dentro e tornando-se visíveis ao olhar. Enquanto cortar através é um caminho de sabedoria e vazio, sobrepujar é um caminho de meios habilidosos e compaixão. O yogi ou a yogini que o atinge conquista a realização completa em todos os 3 kayas e pode se manifestar em uma forma sambhogakaya ou nirmanakaya de acordo com a sua vontade. Seu corpo se torna um corpo de luz, aparecendo simplesmente pelo bem dos outros. Ele ou ela permanece no estado desperto e não passa mais por nascimento ou morte. Em outras palavras, não experimenta mais nenhum dos bardos. Embora o corpo possa parecer nascer e morrer como o de uma pessoa comum, disse que o Guru Rinpoche e algumas outras poucas pessoas excepcionais conquistaram isso. Eles permanecem no mundo se manifestando em muitas formas, visionárias e materiais, para aqueles que são capazes de percebê-los. As descrições dos bardos e as instruções relacionadas a eles contidas em liberação através da audição são realmente voltadas para pessoas que praticaram o cortar através ou o sobrepujar em um certo grau, ou pelo menos ganharam alguma experiência nos estágios de criação e conclusão. Mesmo assim, pelo fato de o estado puro de consciência ser a essência de nossa mente e todas as aparições das deidades que surgem dele serem a expressão de nossa própria natureza, todos nós possuímos a potencialidade inerente de vê-los e reconhecê-los.
Um texto complementar à liberação através da audição, descoberto por Karma Lingpa no mesmo ciclo de Terma, apresenta lindamente a visão de Dzogchen. Esse texto é chamado Autoliberação através da visão nua, mostrando a consciência. Ele oferece instruções sobre como reconhecer e permanecer no estado de consciência suprema, que descreve em grande profundidade. Se um praticante se torna acostumado com este estado ao longo da vida, então ele ou ela será capaz de entrar nele facilmente na hora da morte. Portanto, além de ser um poema estático sobre a natureza da mente, esse texto fornece um ensinamento no nível mais profundo em relação à liberação através da audição. Traduzi algumas curtas passagens dele para dar uma ideia da abordagem de Dzogchen. Ele começa por afirmar o ponto fundamental que mente confusa e mente desperta são uma e a mesma em essência, e que todos os diferentes caminhos dentro do budismo levam ao mesmo fim, o reconhecimento da natureza verdadeira da mente. Maravilhoso! Uma mente abrange todo o samsara e o nirvana. É a própria natureza da pessoa desde o início, no entanto não é reconhecida. Sua claridade e consciência fluem incessantemente, no entanto não é encontrada face a face, raiando sem obstrução por toda parte. Sua realidade não é captada, de tal forma que este si próprio possa reconhecer a si próprio. Todas as inconcebíveis 84.000 portas para o Dharma são ensinadas pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os Budas não ensinaram nada exceto a realização desse si próprio. E é importante lembrar que no budismo uma mente não implica em nenhum tipo de entidade cósmica ou substância. Ela se refere simplesmente à faculdade iluminadora, conhecedora da mente, que é a mesma, proceda ela de acordo com a verdade, que cria o nirvana, ou de uma forma distorcida, que cria o samsara. Não pode ser chamada precisamente de individual ou universal, de pessoal ou impessoal, porque tais distinções não se aplicam a ela. Essa mente contém o espectro total do estado desperto, seu vazio essencial, sua energia radiante e sua manifestação incessante. Ver Utrikaya no capítulo 9. Dentro disso Utrikaya é indivisível e completo em um vazio onde absolutamente nada existe. É o Dharmakaya, claridade, a radiância interior do vazio, é o Sambhogakaya, nascendo em toda parte sem obstrução. É o Nirmanakaya. Os três completos em um são sua natureza intrínseca. Já que nossa mente é inerentemente Buda, tudo o que precisamos fazer é reconhecer e se basear em nossa verdadeira natureza. A partir desse ponto de vista, o estado desperto é a nossa mente perfeitamente comum, a experiência diária. No entanto, mesmo depois que ela nos foi mostrada, parecemos ser incapazes de reter essa realização. Nossas próprias tentativas de fazê-lo nos atrapalham, porque erram seu objetivo. Começamos fazendo esforços para mudar, para encontrar alguma coisa, ou para atingir alguma meta, mas esses mesmos esforços se tornam contraproducentes. No sentido último, não há realmente nada a fazer e nada a mudar. No entanto, começamos a ter dúvidas e sentimos que somos incapazes de conquistar qualquer coisa. Desesperamo-nos em chegar a lugar algum, quando realmente não há nenhum lugar para ir. Esse paradoxo é enfatizado com uma série de perguntas para nos chocar e fazer ver o absurdo de toda a situação. Quando o método poderoso de entrar nesse si próprio é mostrado, seu próprio autoconhecimento no momento presente é apenas isso. Sua própria autoiluminação não elaborada é apenas isso. Então por que dizer que não consegue compreender a natureza da mente? Não existe nada mesmo para meditar dentro dela. Então por que dizer que nada acontece quando você medita? Sua própria experiência direta de consciência é apenas isso. Então por que dizer que você não consegue encontrar sua própria mente? Consciência ininterrupta e claridade são apenas isso. Então por que dizer que não consegue reconhecer sua mente? Aquele que pensa sobre a mente é a própria mente. Então por que dizer que não consegue encontrá-la mesmo se você procurar? Não existe nada mesmo para ser feito com ela. Então por que dizer que nada acontece? Não importa o que você faça. Ela só precisa ser deixada naturalmente em seu próprio lugar. Então por que dizer que ela não vai parar quieta? Ela só precisa ser deixada à vontade, fazendo nada. Então por que dizer que você não consegue fazer isso?
Claridade, consciência e vazio inseparáveis estão espontaneamente presentes. Então por que dizer que sua prática não é bem-sucedida? Espontaneamente automanifestada sem causa ou condição. Então por que dizer que você não consegue mesmo se tentar? Pensamentos são liberados instantaneamente assim que surgem. Então por que dizer que antídotos não têm poder? Saber no presente momento é apenas isso. Então por que dizer que você não o sabe? Essa passagem está cheia de termos típicos de Dzogchen, como autoconhecimento, autoconsciência, autoiluminação e assim por diante. Eles são ambíguos, e algumas vezes é difícil decidir que aspecto apresentar na tradução. A palavra usada aqui para ser, em sânscrito sva, em tibetano hang, também significa seu próprio. Portanto, em alguns contextos parece apropriado enfatizar que é sua própria mente, sua própria claridade, sua própria consciência. Essas qualidades não são criadas por ninguém, não vêm de nenhum outro lugar e não precisam ser alcançadas ou aperfeiçoadas de nenhuma forma. É por isso que com frequência encontramos traduções como natural, inerente ou intrínseco. Entretanto, existe mais do que isso. No uso comum, autoconhecimento implica conhecimento de suas condições interiores, como sendo diferente do conhecimento do mundo exterior. Mas aqui, o que quer que a pessoa saiba, perceba ou experimente, é reconhecido como estando dentro da mente, e portanto é autoconhecimento, Hang Ses. O que quer que a mente experimente está experimentando a si própria. A claridade da mente faz com que as aparências surjam e se tornem visíveis. Isso é chamado autocaridade ou autoiluminação, Hang Gisao. Os fenômenos que surgem são a própria mente, embora pareçam ser externos. São conhecidos como autoaparência ou autoexibição, Hang Snang. Autoconsciência, Hang RG, em particular se refere ao conhecer fundamental, inato da realidade. Ela é a consciência da inseparabilidade do vazio e das aparências. A mente estando consciente de suas próprias criações, do jogo entre o observador e o observado, e ao mesmo tempo estando consciente dessa consciência. Dzogchen também utiliza o significativo termo autoliberação, Hang Grol, que discutimos no capítulo 2. Tudo que parece nos prender e nos iludir vem da nossa própria percepção equivocada. A mente construiu sua própria prisão e sua própria teia de enganos. Portanto, assim que a verdadeira natureza da mente é realizada, ela é vista como tendo sempre estado essencialmente livre. Naquele instante, ela se libera por seu próprio poder. O texto nos exorta a olhar cuidadosamente para nossa própria mente e se assegurar de que ela é de fato verdadeira. É certo que a natureza da mente é vazia, sem fundamento. Sua mente é não existente como o espaço vazio. Olhe para sua própria mente. Ela é assim ou não? É certo que o que quer que apareça é tudo autoexibição, originando-se de si própria como uma aparência, como uma imagem em um espelho. Olhe para sua própria mente. Ela é assim ou não? É certo que todas as qualidades são espontaneamente autoliberadas, autoproduzidas e autoliberadas como nuvens no céu. Olhe para sua própria mente. Ela é assim ou não? Para entender todo esse conceito, não basta pensar ou sentir que nada é real ou que está tudo na mente. É preciso uma percepção genuína da essência do que a mente é realmente. E por isso que os ensinamentos sobre o vazio não ser são fortemente enfatizados antes de qualquer outra coisa. A própria mente fundamental, a fonte de toda essa exibição, não é a minha mente ou a sua mente no sentido limitado e egocêntrico. Toda a ilusão do eu e do outro acontece dentro da mente, que abrange a ambos. Mas enquanto ainda acreditarmos em um eu separado e um mundo lá fora, a ilusão é certamente real em seus próprios termos. Dizer que tudo é mente a partir daquele ponto de vista seria loucura. Os praticantes de Dzogchen são conhecidos por serem extremamente práticos e realistas. Longchenpa, um grande mestre do século XIV, iria rir das pessoas que sustentam visões filosóficas idealistas, dizendo que é claro que o mundo externo é real. Com a realização da autoconsciência, tudo é visto como sendo real de uma maneira inteiramente diferente, como a expressão da natureza desperta. Entre essas duas visões da vida, existe o período de transmutação, cheio de paradoxos e ambiguidades. Precisamos estabelecer, por meio da experiência pessoal direta, os diferentes estágios de percepção que levam ao estado último.
Trungpa Rinpoche costumava dizer que a prática do Vajrayana é baseada no abandono da esperança de atingir o Nirvana e do medo de permanecer no Sansara. Ele chamou essa atitude de desesperança, e descreveu toda a vida e o ensinamento de Padmakara como uma ilustração da desesperança cedilha maiúsculo A. Para a maioria das pessoas, incluindo grandes santos como Naropa e Milarepa, desesperança realmente significa o total desespero de perder toda a esperança, indo até o fundo, antes que sejamos capazes de aceitar a verdade simples e óbvia. Se o que estamos procurando já está dentro de nós, se nossa própria natureza já está desperta, então procurar em qualquer outro lugar só pode nos levar para mais longe dela. A intensidade da nossa desesperança, sua completitude e sua genuinidade determinam se podemos dar o salto para o reconhecimento direto, imediato, ou se precisamos seguir um caminho mais gradual de transformação. Durante o estágio de criação do Vajrayana, a pessoa realiza sua prática com a atitude de que o resultado já está alcançado, de tal forma que a esperança de sucesso, ou o medo do fracasso se desfazem gradualmente. Essa convicção é o caminho para superar o materialismo espiritual, a atitude de apego que vê a iluminação como um prêmio a ser conquistado no final da jornada. Com fé e confiança na realidade sempre presente da natureza de Buda, o caminho se torna um processo contínuo de redescoberta, um revelar daquilo que já está plenamente presente, em vez de uma jornada difícil até uma meta muito distante. Como é estranho que ele seja desconhecido, embora esteja presente em toda parte. Como é estranho esperar por um fruto diferente, outro que não esse. Como é estranho procurá-lo em outro lugar, embora ele esteja em si próprio. Maravilhoso. Isso, consciente no momento presente, claro, embora insubstancial, apenas isso é a culminação de todas as visões. Isso, sem objeto de pensamento, todo abrangente, embora livre de tudo, apenas isso é a culminação de toda a meditação. Isso, que é chamado de natural, mundano e relaxado, apenas isso é a culminação de toda conduta. Isso, não buscado, espontaneamente existente desde o início de tudo, apenas isso é a culminação de toda fruição. Atingir a iluminação pode parecer não ser mesmo nada de especial, aqueles que a atingiram parecem viver de uma maneira completamente comum e mundana, sem mesmo meditar, sem nenhum sentido de ter conquistado algo. O estado ideal de ser de um praticante de Dzogchen é totalmente natural, combina consciência focada com relaxamento sem esforço. Desse ponto de vista, toda a meditação é inventada e todas as práticas são artificiais. Tentar atingir a liberação por meio delas é como uma cobra se enroscando em nós cada vez mais apertados, em vez de se desenroscar sem esforço no espaço. A pessoa deveria simplesmente se apoiar natural e espontaneamente na natureza básica da mente. Existe uma história sobre um lama chamado Zurshungpa que ilustra o estado contínuo de consciência focada que isso requer. Ele estava sendo questionado por um estudante de uma tradição diferente que perguntou: no Dzogchen, a meditação não é considerada a coisa mais importante? Zurshungpa respondeu: o que há para se meditar a respeito? Então o estudante perguntou: bem, você nunca medita? Ao que Zurshungpa respondeu: o que é que existe que possa jamais me perturbar, já que não existe nada sobre o que meditar? Não meditar em nada mesmo, já que não existe nada pelo que ser perturbado. Estável em obsequiosidade, olhe de maneira desapegada para o estado de não meditação e não perturbação. Autoconsciência, autoconhecer, autoiluminar, brilha claramente, essa própria alvorada é chamada de a mente desperta. Se alguém já olhou fundo o suficiente para a natureza da mente e é capaz de tornar como base aquele estado, então se torna possível usar todas as percepções dos sentidos e toda a experiência na vida, para aumentar sua própria realização, sem jamais perder de vista o vazio básico da mente. O que quer que aconteça é reconhecido como a exibição de seu aspecto luminoso. Esse é o caso durante nosso estado de vigília diário, durante sonhos e também após a morte durante o bardo. Torna-se especialmente importante reconhecer quando as visões do bardo aparecem. Se nos tornamos acostumados a reconhecer o que quer que surja como uma expressão da natureza luminosa e vazia de nossa mente, então não seremos levados por nenhuma aparência, por mais impressionante ou aterrorizante que ela possa ser.
consciência de todas as aparências comumente, sem apego, está desperta, embora ver e visto surjam. Aparências não são equivocadas, o erro vem através do apego, conhecendo o pensamento de apego comumente, ele é autoliberado. O texto continua: não existe nenhuma aparência que não seja conhecida como originada da mente. Qualquer aparência que surja é a própria mente, desobstruída, embora ela surja, como a água e as ondas do oceano. Já que elas não são duas, isso é libertado na natureza da mente. Nossa essência intrínseca é um estado da maior simplicidade, embora durante o processo de se revelar tenhamos de trabalhar com a complexidade e a confusão de nossas mentes, como elas são no presente. Pode parecer que ensinamentos como esse na verdade nos encorajem a não meditar ou fazer qualquer tipo de prática. Entretanto, as vidas dos grandes mestres de Dzogchen mostram que eles geralmente passaram muitos anos em retiro e fizeram esforços tremendos, antes que atingissem o estado espontâneo de consciência natural. Em adição, suas biografias revelam que tiveram uma fé e uma devoção extraordinárias a seus gurus e grande respeito por todos os estágios do caminho. Podem existir algumas poucas pessoas que, como resultado de práticas de vidas anteriores, possam penetrar direto na essência em um curto período de tempo, mas a grande maioria de nós precisa passar por um período mais longo de preparação. Para se basear no estado de não medita C cedilha maiúsculo O e não perturbação, precisamos praticar a meditação convencional primeiro, se não apenas permanecemos sob a influência da perturbação, quer estejamos conscientes disso ou não. Como diz o texto, todos os seres são na realidade a essência desperta, mas sem praticarem de fato eles não irão despertar. Mesmo que não possamos perceber aquela essência no presente, simplesmente sabendo a respeito dela e tendo fé nela fazem uma enorme diferença. Esses maravilhosos ensinamentos são como o sol em um dia nublado. Podemos ter completa confiança que o sol está sempre por trás das nuvens. A visão de Dzogchen pode impregnar subitamente todo o caminho, qualquer que seja a prática na qual estejamos engajados e em qualquer estágio que tenhamos atingido. O texto conclui com este último conselho: ver sua própria consciência de forma nua e direta. Essa autoliberação através da visão nua é muito profunda, então comece a conhecer isso por si mesmo, sua própria autoconsciência. Capítulo 11 A luminosidade da morte. Todas as ideias básicas que estão por trás de liberação através da audição foram apresentadas na parte 1, portanto agora podemos olhar o texto em detalhe à luz desses princípios. Ele abre com um verso de louvor e devoção ao Trikaya, o ser triplo do estado desperto. Amitabha, luz infinita, o Dharmakaya, deidades de lótus pacíficas e coléricas, o Sambhogakaya, Padmakara, encarnado como o protetor dos seres, homenagem aos gurus, os três Kayas. Essa invocação prepara a cena para todo o ensinamento que está para se seguir. Embora ele lide com a morte, a eventualidade mais temida de toda a nossa existência, com as aterrorizantes aparições do período após a morte, e com as perturbadoras possibilidades de renascimento, tudo está plenamente impregnado pelo amor e pela compaixão infinitos do estado desperto. O Buda Amitabha, que preside a família Padma, Lotus, incorpora o princípio da compaixão, expresso como luz radiante e ilimitada. É o aspecto da iluminação ao qual podemos nos conectar com mais facilidade, especialmente em momentos de desgaste e raiva. Por causa disso, um amplo número de práticas relacionadas à morte se desenvolveram no contexto da devoção a Amitabha. Sua própria terra pura é conhecida como Sukhavati, a bem-aventurada, em tibetano Dewachen, é a meta de muitos budistas Mahayana após a morte. Outras práticas para se adquirir longevidade estão centradas em Amitabha na forma levemente diferente de Amitayus, cujo nome significa vida infinita em vez de luz infinita. Embora seja muito legítimo desejar prolongar a vida humana, o significado interior de tais práticas é na verdade para atingir o estado de consciência que transcende o próprio conceito de nascimento e morte. Nesse verso, Amitabha representa o Dharmakaya, embora ele normalmente apareça como um dos Budas Sambhogakaya, para enfatizar o lugar central da compaixão. Algumas vezes Samantabhadra, que normalmente é o Buda Dharmakaya na tradição Nyingma, é mostrado com um corpo vermelho em vez de seu corpo azul costumeiro, para indicar sua unidade com o princípio de Amitabha.
O Dharmakaya é o aspecto mais elevado e informe do Guru, já que é a essência mais profunda de todos os seres. É o Guru no seu sentido último, a luz infinita habitando o coração de todos os seres. O Sambhogakaya é representado pela mandala das deidades do Lótus pacíficas e coléricas, que são todas as várias manifestações de iluminação, masculina e feminina, que aparecem em formas visionárias de luz durante o bardo. Aqui todas são vistas como se emanando de Amitabha, irradiando o amor ilimitado da família Padma. O Sambhogakaya é o nível da comunicação, inspiração e transmissão, a própria natureza do princípio do Guru, é a forma divina do Guru. Quando as mentes do mestre e do aluno se encontram e se tornam uma, tudo é visto com os olhos da visão sagrada, o mundo inteiro se torna uma mandala de deidades originando-se espontaneamente como a expressão da mente do Guru. Como Trungpa Rinpoche escreveu, o todo da existência é libertado e se torna o Guru. Padmakara, Padmasambhava é a manifestação de Amitabha no nível do Nirmanakaya. Mesmo seu nome, o nascido do Lótus, o conecta com Amitabha. Ele é o exemplar perfeito do Guru em forma humana. É por isso que é conhecido como Guru Rinpoche, o Guru precioso. É o protetor de todos os seres, porque possui o poder supremo de dispersar suas ilusões e despertá-los para sua própria natureza verdadeira. Como o compositor e escondedor dos termas, ele é a fonte humana original de liberação através da audição. Prestando homenagem a ele no início, o leitor ou ouvinte estabelece uma conexão direta com ele. A última linha, homenagem aos gurus, os três kayas, pode ser considerada, como já foi descrito, referindo-se a cada um dos três kayas alternadamente como o guru. Também poderia ser considerado de uma forma levemente diferente para significar homenagem a todos os gurus do passado, presente e futuro, especialmente às grandes figuras desta linhagem em particular, assim como ao mestre espiritual da pessoa aqui e agora, já que são todos vistos como manifestações do Trikaya completo. O Guru é a personificação do Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Como vimos no capítulo 9, os três kayas são aspectos do caminho, que é realmente o todo da vida diária. Trungpa Rinpoche descreveu a vida e o ensinamento de Padmakara como a expressão viva do Trikaya, o sentido de totalidade e de espacialidade do Dharmakaya, a energia e o jogo do Sambhogakaya e a atividade prática do Nirmanakaya. O princípio do Trikaya também se encontra no centro de liberação através da audição, que estamos prestes a explorar. Liberação através da audição toma como seu assunto principal 3 dos 6 estados tradicionais do bardo: o bardo do morrer, o bardo do dharmata e o bardo da existência. Seu propósito real é a orientação durante os estágios posteriores da experiência pós-morte. A primeira sessão, que lida com o bardo do morrer, é muito breve. Também parece menos clara que o resto do texto. Como se fosse esperado que o leitor tivesse a capacidade de preencher as lacunas com informações que o leito. Existem de fato numerosos outros ensinamentos relacionados ao processo de morrer e a diferentes maneiras de se preparar para a morte. Em particular, um seguidor desta tradição estaria familiarizado com a autoliberação através de sinais e presságios da morte, um outro texto do mesmo ciclo de termas. Literalmente, o nome deste bardo significa o tempo da morte, e em geral levado a incluir todo o processo de morte, começando no início de uma doença terminal, ou ferimento, ou o que quer que seja a causa direta da morte, até o momento em que o aspecto mais sutil da mente e da força de vida deixa o corpo. No caso de uma longa doença, ele se referiria especialmente à sua fase final, quando a pessoa moribunda passa por uma mudança na qualidade de sua consciência. Entretanto, algumas explicações se concentram apenas no momento final, quando a mente entra no estado de luminosidade e tem a possibilidade da liberação completa. Essa era a interpretação de Trungpa Rinpoche, e é também o foco principal das instruções de liberação através da audição. Portanto, em nossa tradução o chamamos de o bardo do momento antes da morte. Aqui prefiro tomá-lo no seu sentido mais amplo e chamá-lo de o bardo do morrer. Como já vimos, o budismo vê o todo da nossa existência como uma sucessão de nascimentos e mortes. Em qualquer escala que olhemos para isto, de vida a vida, de dia a dia ou de momento a momento,
As condições de cada vida são determinadas pelas forças kármicas colocadas em movimento pela vida anterior. Embora inúmeras influências estejam constantemente em atuação dentro da corrente mental, nosso estado mental durante os últimos momentos antes da morte é particularmente importante para decidir a direção que nosso futuro irá tomar. Resultados kármicos são classificados em 4 graus diferentes de força. O mais forte é chamado de karma pesado, que pode ser ou negativo ou positivo. O karma pesado negativo resulta das 5 ações extremas de assassinar a própria mãe, o próprio pai, ou uma pessoa realizada que esteja próxima da iluminação. Tecnicamente, um arhat, ferir um Buda. Uma pessoa plenamente desperta que está além do nascimento e da morte e portanto não pode ser morta de verdade, e causar deliberadamente séria desavença dentro de uma comunidade espiritual a sangha. Essas ações são tão destrutivas e tão opostas à bondade básica da nossa natureza que tomarão a frente e dominarão a corrente mental, caso não tenham sido objeto de arrependimento e purificação durante esta vida. Também pode haver karma pesado positivo resultante da obtenção de certos estados meditativos, que tão exercer uma poderosa influência para o bem. Se não existe karma pesado na corrente mental, então o arma do período logo antes da morte, nossos pensamentos, palavras e ações finais, torna-se a parte mais significativa. Em seguida em importância está o karma habitual de toda a nossa vida, e isto, é claro, é muito provável que influencie a disposição dos nossos momentos finais. Por último, o karma de nossas vidas passadas também pode ter algum efeito na determinação do nosso futuro renascimento. Se formos felizes o suficiente para viver em uma cultura onde a abordagem da morte é aceita e reconhecida como uma grande oportunidade, ou se temos amigos com a mesma atitude que nos apoiarão, o medo natural pode ser transformado em uma fonte de inspiração. Nas culturas budistas, é considerado uma grande bênção saber antecipadamente de nossa morte iminente, de forma que possamos nos preparar para ela. Autoliberação através de sinais e presságios da morte é devotado inteiramente a esse assunto. Descreve métodos de prever a morte meses e até anos antes através da observação de sintomas físicos, análise de sonhos e do desempenho de procedimentos divinatórios. Outro texto complementar fornece métodos para aquilo que é chamado de trapacear a morte, fugir dela, se ainda não for inevitável, com práticas de purificação e longevidade. Mais cedo ou mais tarde, a morte é certa, embora seja perfeitamente correto e adequado retardá-la de modo que possamos fazer o melhor uso de qualquer que seja o tempo que nos resta. Se, depois de executar tais práticas, os sinais da morte iminente ainda estejam presentes, então somos instados a começar o treinamento em uma das práticas específicas de morrer. Antes de apreciar as instruções fornecidas no texto, vamos dar uma olhada no processo real do que acontece quando morremos. A morte ocorre quando uma doença fatal ou acidente destrói a força vital ou quando o ímpeto kármico que determina nossa expectativa de vida natural se exaure. Morrer é descrito como um processo de dissolução, desde o mais denso e o mais pesado até o mais fino e o mais sutil nível do nosso ser. Primeiro, existe a dissolução exterior dos 4 elementos que compõem o corpo físico: terra, água, fogo e ar, e em seguida a dissolução interior de nossos estados mentais. Essencialmente, o que acontece na morte é que toda a nossa energia vital ou prana retorna à sua fonte. Essa energia é reabsorvida pelo nadi central e em seguida pelo bindu indestrutível no centro do coração. Uma maneira de definir a morte é a separação dos corpos grosseiro e sutil. Conforme o processo de reabsorção acontece, o corpo sutil não é mais capaz de manter o funcionamento do corpo físico grosseiro. 1 a 1. Os 5 pranas primários e secundários se recolhem, os nós dos chakras se desfazem e os elementos se dissolvem. Como resultado, as funções corporais e os sentidos começam a falhar. Em seu comentário, Trungpa Rinpoche explicava o processo de morte em termos de incerteza, medo e confusão que experimentamos enquanto passamos pelos estágios de dissolução. Estamos deixando para trás o mundo real, sólido e dualista dos vivos e entrando no mundo irreal, cambiante e fantasmagórico mundo dos mortos. A sepultura que existe no meio da neblina,
como poderíamos esperar. Isso não se aplica somente à morte iminente no sentido literal, mas também à contínua ocorrência da dissolução da vida diária. Nossa experiência de vida é baseada na dualidade, eu e o outro, sujeito e objeto, bom e mal, prazer e dor. Essa é a causa de toda a nossa confusão. Somos programados dessa maneira pelos skandhas. Por isso esse modo de experiência é o que consideramos real. Ele se tornou o critério pelo qual julgamos a realidade. Quando os elementos se dissolvem na morte, toda a estrutura na qual nossa percepção dualista do mundo é baseada começa a se desmoronar, e nosso sentido de identidade é minado. Veremos exemplos de como isso pode acontecer em cada estágio do processo de dissolução. À medida que os sentidos se deterioram, a fronteira entre o interior e o exterior que preserva nossa identidade torna-se frágil, confusa e distorcida e finalmente se rompe por completo. Mesmo nos ecos dessa esprenia que ocorrem durante a vida, podemos senti-los igualmente perdidos e desnorteados. Podemos começar a duvidar de nossa existência e remer que estejamos perdendo a sanidade. Mas ao mesmo tempo, a perda do ego que nos é forçada apresenta oportunidades continuadas de se deixar levar em direção ao espaço aberto e claro, até que alcancemos a luminosidade de nossa natureza básica. O problema não está na dualidade em si, está no fato de que experimentamos a dualidade de uma maneira parcial e incompleta. Nos identificamos com um lado e rejeitamos ou nos agarramos ao outro. Mas se estivermos completamente em contato com esses sentimentos dualistas, a experiência absoluta de dualidade é ela própria a experiência da não dualidade. Então não há problema algum, porque a dualidade é vista a partir de um ponto de vista perfeitamente claro e aberto no qual não existe conflito. Existe uma visão tremendamente abrangente da unidade, ou, como está dito em Liberação através da visão nua. Aparências não são enganosas. O erro vem através do apego conhecendo o pensamento de apego comumente. Ele é autoliberado. Ao aprender a ver o mundo dessa maneira, podemos experimentar a dualidade como ela realmente é, plena e completamente, de tal forma que é transformada na totalidade toda abrangente do estado desperto. O praticante que estabilizou essa realização é capaz de ver com equanimidade a desintegração do corpo e dos níveis grosseiros da mente, confiante no estado natural e inato de luminosidade e vazio. Todo o processo pode ser observado pelas mudanças exteriores que acontecem no corpo e também por sensações interiores experimentadas pela pessoa moribunda. Conforme ela se torna crescentemente desconectada do mundo externo, a consciência dos estados internos aumenta. Durante esse período, existem também sinais secretos sob a forma de aparições de luz dentro da mente chamadas de secretas porque a maioria das pessoas nem sequer repara nelas, mas são extremamente significativas para o meditante treinado. Indicam que enquanto os níveis mais grosseiros do ser se dissolvem, os níveis mais sutis se tornam manifestos, até que por fim a essência mais sutil é revelada. Esses sinais são lampejos confusos de luminosidade, a natureza básica da mente, tornando-se mais e mais claros conforme as camadas de densidade se dissolvem. Existem muitos sinais diferentes que podem aparecer tanto na morte quanto durante a yoga que reproduz o processo de morte. A lista tradicional de 8 sinais fornecida aqui inclui apenas os mais conhecidos. Ou do relativamente longo de tempo, ou pode ser extremamente rápida. Em casos de morte SU com acento agudo beta, ocorre instantaneamente, portanto os diferentes estágios não podem ser distinguidos. De qualquer forma, os estágios podem se sobrepor e a sequência pode variar de acordo com a constituição individual da pessoa. Existem diversas descrições tradicionais de todo o processo, cada uma enfatizando certos aspectos e prestando menos atenção em outros, e elas contêm algumas diferenças nos detalhes que ocorrem durante a sequência de dissoluções. A descrição que se segue é extraída de diversas fontes e tenta cobrir todo o processo tão coerentemente quanto possível, mas só pode ser uma norma rudimentar. A pessoa não precisa sentir que tudo deve acontecer nessa ordem em particular, mas é de muita ajuda tornar-se acostumado ao padrão geral de eventos de forma a se preparar e diminuir o medo de morrer. Primeiro vem a série de dissoluções exteriores,
que afeta o corpo físico e os níveis de consciência associados a ele. Isso não quer dizer que o corpo decai imediatamente, mas apenas que as forças vitais que o mantêm vivo se extinguem. A energia de cada elemento se dissolve no próximo, mais sutil. Enquanto isso acontece, a pessoa moribunda primeiro experimenta uma intensificação das características originais do elemento, e em seguida,